Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, aqui no SAT, o Sistema Alexandre Teixeira de Ensino, naquela mesma pegada, a educação com amor e com muito humor para fazer com que você consiga gabaritar as 8 questões de ética na primeira fase do exame de ordem e assim realizar o sonho de prestar uma segunda fase da UAB, posteriormente com a aprovação, o sonho de ter a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Trabalhando um tema importantíssimo. E que tema seria este? Direito dos advogados. Falei, inclusive, que esse é o tema que mais cai em questões na primeira fase do exame de ordem, porque é aquele momento em que você vê o advogado, a advogada, tendo uma série de direitos que muitas vezes não são nem respeitados na prática. A gente até brincou que para a prova tem que levar aquilo que está aqui dentro da nossa sala virtual e não o que acaba acontecendo no dia a dia. Muitas vezes, direitos dos advogados sendo então desrespeitados. Pois bem, e agora sim, começando essa nossa aula de hoje, inciso 6º. Olha o que ele diz. É direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Mas vejam que coisa interessante, né? Quer dizer então que o advogado ele pode ter acesso amplo e restrito? Pode, nas dependências, salas, secretarias, gabinetes, até na área reservada ao magistrado, Rafael. Até na área reservada ao magistrado. Imagine então a cena. Tá você no Tribunal de Justiça, tá você no TRF, você vai então despachar com algum desembargador e geralmente nesses fóruns, nesses tribunais, tem uma cordinha ali que separa a parte do advogado da parte do desembargador. Aí você chega, com licença, desembargador, permissão, você vai lá, tira a cordinha, entra, fecha a cordinha e vai falar com ele. O que é que vai acontecer na prática? Ele vai olhar para você dos pés à cabeça e vai dizer, olha, essa parte é a minha parte, é a parte reservada ao julgador. Vai embora, saia, chispa, show, sai daqui. Mas não pode, até na área reservada você tem direito de ingressar. Geralmente, esse tipo de informação, quando cai em prova, eles caem com uma pseudo, uma falsa exceção. É direito do advogado ingressar livremente em todos os locais, exceto nas partes reservadas ao magistrado. Eles vão lhe dar uma falsa ideia de que naquele lugar você não poderia, quando até ali você pode sim. Letra B. Ele diz, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Vamos com calma. Primeiro, ele fala além da hora do expediente. Quer dizer então que eu posso arrombar uma repartição pública na calada da noite? Claro que não, né, gente? É evidentemente que se a repartição estiver aberta, mas mesmo além do expediente dela, você tem direito de ser atendido. O que não precisa estar é o titular. Rafael, como assim? Imaginemos então um gabinete. Quem é o titular do gabinete? O juiz. Talvez o juiz não esteja presente naquele momento, mas o assessor do juiz está presente. Você, como advogado ou advogada, tem direito de ser atendido? Sim. Na secretaria. Quem é o titular da secretaria? O chefe de secretaria. Em alguns locais chamam de chefe de repartição. Veja, talvez ele não esteja presente, mas se tiver um analista, um técnico, um auxiliar da justiça, você tem direito de ser atendido. Chegou em a delegacia. Quem é o titular da delegacia? O delegado. Ele não está presente, mas tem um escrivão, um agente, um comissário. Você tem direito de ser atendido? Tem sim. O que não precisa estar são os titulares, mas evidentemente que tem que ter alguém para lhe atender. Imagina então a cena. Tá você, 18 horas, já despachou o que tinha para fazer lá no fórum e tá indo para casa. Vou pegar seu carro. Eu vou agora para casa assistir a minha série, vou colocar no Netflix, no Globoplay, né? Depois vou para academia, malhar. Mais tarde eu vou sair com a gata, vou sair com o gato, né? Aí você passa na frente de um fórum, lá na frente de uma vara, e você pensa, caramba, eu devia ter vindo aqui, preciso de uma certidão. Olha pro relógio, 18h05, já fechou a repartição. Aí você fica se punindo. Cacete, eu não acredito nisso não. Puta merda, vou ter que vir aqui amanhã de novo. Tem que pegar meu carro, vir aqui, gastar gasolina, estacionamento. Pra vir, não acredito não, devia ter sido mais rápido. Poxa, eu esqueci completamente. Aí você vai e dá com a mão na porta. Quando dá com a mão na porta, abre. Opa, 6h05 e tava aberta a repartição. Você entra. Quando você entra, tá o funcionário, o servidor público, guardando as coisas dele. Já desligou o computador, né? Aí, naquela hora, você olha pra ele olha pra você. Boa noite. Boa noite.
eu gostaria de ver tal processo. O que é que o servidor vai dizer? Doutor, olha a hora, doutor, já acabou o expediente. Vem amanhã, doutor. E você vai dizer o quê? Não, eu sou advogado. Eu tenho o direito de ser atendido independentemente do horário, desde que tenha alguém presente. Eu tenho esse direito, me assiste. E para quem não sabe, além da carteirinha de acrílico, você vai ganhar uma carteira emborrachada, que parece carteira de trabalho, carteira do trabalhador. As últimas páginas vão estar exatamente estampados esses direitos dos advogados. Para em uma situação como essa, você apresentar: olha aqui, eu tenho o direito sim de ser atendido. O servidor vai olhar para você: tá certo, doutor, aguarda um pouquinho aí. Lá vai ele ligar o computador de novo, lá vai ele localizar o processo, lhe entrega, fica lá esperando você tirar as fotografias do processo. O senhor gostaria de uma certidão? Certidão, doutor? Essa hora já são 6h30 da noite, 18h30. Certidão? Sim, certidão, eu quero, é meu direito. Tá certo, doutor. Lá vai o servidor e dá a certidão. Mais alguma coisa, doutor? Sim, mais uma coisa. O quê? Pegue meu processo e, por favor, coloque na mesa do juiz, porque eu vou falar com ele para que ele despache o processo. Claro, doutor. Fique tranquilo. E foi assim que se perdeu o processo na vara. Misericórdia, Rafael. Brincadeiras à parte, nós sabemos que na grande maioria dos casos o servidor não vai querer lhe atender, mas é o direito que lhe assiste, está previsto aí como direito do advogado, como direito da advogada. Então fique esperto quanto a isso. Também, inciso 6º, a linha C, é direito a ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova, ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Essa informação só vai complementar a informação anterior, quando diz que você tem direito, independentemente do horário, desde que venha estar presente algum servidor ou algum funcionário. Também é direito do advogado ingressar livremente a linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Lembra que nós falamos também na aula passada sobre a procuração? Vimos então que, em regra, foram em geral, mas em algumas situações, o próprio Código de Processo Civil pede a cláusula extra, poderes especiais. Então, se você, advogado, vai participar de uma reunião como essa, tem que ter os poderes especiais. Isso já caiu em prova. Avançando, próximo inciso. É direito do advogado, inciso 7º, permanecer sentado ou em pé e se retirar de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. O seu direito de ir e vir, mesmo que não peça licença. Claro que a boa etiqueta diz para você pedir licença. Com licença, excelência, com licença, colega, com licença, amigo, mas não precisa, para a ideia de que não existe hierarquia. Mas pela etiqueta você até poderia pedir, mas você pode ingressar ou sair livremente, independentemente de pedir licença. E olha o que diz o inciso 12. Veja, eu estou no 7º, vou pular para o 12 agora. Inciso 12, ele diz: também é direito do advogado falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Mesma regra. Então eu posso falar com magistrados, com promotores, com procuradores, com membros do poder legislativo, senadores, vereadores, sentado em pé, de lado, de coca, como queira. É o direito que lhe assiste. Bom, imagine então que você chegou em um determinado gabinete, vai conversar com o juiz. Muitas vezes o juiz está sentado e você em pé. O juiz não lhe convida para sentar. Você tem que esperar ele convidar você para sentar? Não. Você pode simplesmente chegar lá e, com licença, excelência, e sentar-se e falar tete a tete. Ou até mesmo o contrário. Imagina que você está em pé, o juiz está sentado, e aí o juiz diz: por favor, doutora, sente-se. E você diz: excelência, eu estou bem em pé. Não, sente-se, faço questão. Excelência, de verdade, eu quero ficar em pé. Doutor, se você não se sentar, eu não vou despachar o seu processo. Opa, excelência, é para sentar aqui, eu vou sentar agora. Bom, na prática a gente sabe que é diferente, mas na teoria você pode sim, caramba, ficar em pé caso queira. Então cuidado com isso, é o direito seu, sentado ou em pé. Bom, vimos o inciso 7º e o 12. Vamos voltar lá. Inciso 8º agora. Também é direito dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada.
Bom, infelizmente nós sabemos que alguns magistrados não querem atender advogados. Isso não pode, gente. A lei federal traz esse direito ao advogado, sim, ser atendido pelo magistrado. Ou pior, tem magistrado que pensa que é consultório médico, só atendo terças e quintas, das 14 às 17. Não pode. Não tem essa ideia de horário previamente marcado. Se ele está presente, ele tem sim que atender o advogado. Tem que atender a advogada. Isso é fato. Entendi, Rafael. É um direito que lhe assiste. Que mais? Inciso 10º, já que o 9º foi declarado inconstitucional, inciso 10º. Direito do advogado usar da palavra pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Cuidado com isso. Primeiro, a palavra pela ordem é uma intervenção sumária, rápida, pontual. Não é para você usar a palavra pela ordem e querer fazer um monólogo e querer fazer um grande discurso, não. Pela ordem, excelência, Pontes de Miranda, no Tratado de Processo Civil de 1860. Não rola não. Pela ordem, intervenção sumária. E ela tem dois objetivos. Muitas vezes as pessoas só pensam no primeiro e esquecem do segundo. Esse segundo já caiu em prova. Primeiro ponto aí para a palavra pela ordem. Esclarecer. Imagina então que você está lá como advogado, no meio da audiência, está se escutando uma testemunha, um caso criminal, e a testemunha diz que o seu cliente não estava presente no local do crime. O juiz, então, narrando para o assessor coloca: a testemunha disse que estava presente no local do crime. Opa, é uma dúvida, é um equívoco que pode influenciar no julgamento? Sim. Pela ordem, excelência, estou vendo aqui na ata que saiu uma coisa errada. Na verdade, a testemunha disse que ele não estava presente no local do crime. Eu peço então que se corrija. Então, pela ordem, se corrige aquilo ali da ata. Esse é um exemplo. E qual seria o segundo? Replicar uma acusação que foi feita de maneira injusta. Como diz o próprio dispositivo, replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Isso já caiu em prova. Presta bem atenção, tá? O Código de Processo Civil, sim, eu estou falando de Código de Processo Civil, ele estabelece naquela sistemática de julgamentos dos tribunais superiores, ele estabelece que, apresentado o recurso de apelação e designada ali o julgamento, a sessão plenária, quem fala primeiro, presta bem atenção, quem fala primeiro é o próprio advogado, que apresentou o recurso de apelação. Ora, meu recurso merece ser provido por conta disso e daquilo outro. Em seguida, quem vai falar é o desembargador relator, aquele que recebeu em seu gabinete o recurso de apelação, para depois o órgão colegiado, os desembargadores, apreciarem aquele pedido. Claro, eu sei que ainda existem aquelas decisões terminativas, mas já estou pulando elas. Então, primeiro que fala, advogado. Segundo que fala, desembargador. Terceiro que falam, desembargadores, o colegiado. A questão, então, apresentou essa situação, em que o advogado fez a sua sustentação oral, pediu que seu recurso fosse provido. O relator, quando foi falar, na sua vez, ele falou que não merecia ser provido e ainda xingou o advogado. Ele disse que aquele advogado era contumaz, que fazia sempre aquela chincana, uma palhaçada. Opa, nesse momento o gabarito da FGV foi pela ordem, excelência. Antes que o colegiado falasse, o advogado poderia replicar aquela acusação injusta. Pela ordem, excelência, o desembargador relator, o notável desembargador relator, se excedeu um pouco e realizou acusações para a minha pessoa que não correspondem com a verdade. Então, para que você possa tomar esse cuidado, tá bom? Pela ordem, tanto para esclarecer esse equívoco, dúvida que pode influenciar no julgamento, como também para replicar essa acusação ou censura que lhe foi feita. Inciso 11. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Observem que aí é um pouco mais amplo, já que ele pode fazer verbalmente ou por escrito. O inciso 12, nós já vimos, importantíssimo inciso 13, que foi modificado em 2019. Olha aí, inciso 13. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos, encerrados ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Como advogado, você tem que ter acesso a provas, a documentos. Então, é um direito que lhe assiste isso. Agora, observem que se aquele processo estiver sob sigilo
E se ele estiver sob segredo de justiça, amplamente, livremente, qualquer advogado pode ter acesso? Claro que não, gente. Existem informações ali que são informações que efetivamente merecem segredo de justiça, como questões que envolvem direito de família, divisão de alimentos, guarda compartilhada ou questões criminais, como estupro, assédio, enfim, coisas que podem ofender as pessoas que estão envolvidas. Neste caso, as informações realmente vão ficar restritas apenas para as partes, o julgador e, evidentemente, os seus defensores, aqueles advogados. Qual o detalhe importante sobre esse tema? Muito importante sobre esse tema. É que quando ele fala sobre essa ideia de examinar, né, obtenção de cópias, quando não estiverem sujeitos, ele fala ainda da possibilidade de tomar apontamentos, né, você fazer alguns apontamentos. Um detalhe importante é, esse sigilo, ele também pode ir para o arquivo. Sim. Suponha então que foi um caso de estupro, que já foi finalizado, o processo já está arquivado. Você, como advogado que não participou daquela causa, que não foi advogado da parte, você pode ir lá e pegar informações. Ah, Rafael, se o processo já está arquivado, eu posso. Pode não. O sigilo ele vai junto com o processo. A não ser que o juiz tivesse retirado a cláusula de sigilo antes de arquivá-lo. Então tome cuidado, é o processo que está em andamento ou findo. Você pode ter acesso? Pode, desde que não esteja sob sigilo ou segredo de justiça. Porque nestes casos vai ter que ter procuração sim daquela pessoa, como nós vamos falar daqui a pouco. Próximo inciso. Inciso 14. Também é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos, encerrados ou em andamento, ainda que conclusos, a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamento em meio físico ou digital. Então isso aqui é bem interessante, porque agora eu estou falando quanto à possibilidade do advogado ter acesso aos elementos de investigação. Geralmente, os alunos eles sempre olham para essa ideia de investigação e pensam logo no inquérito policial. Mas não é o único caso, gente. Claro que, por excelência, nós lembramos sempre do inquérito policial. Mas eu poderia também aqui afirmar investigações de sindicância, processos administrativos contra servidor público. Claro, o servidor público pode ter ele contratado para você advogar para ele. Ou mesmo situações que envolvam infrações tributárias, um processo administrativo tributário, que você, advogado tributarista, vai atuar, ou infração de trânsito, em que se abre o processo de investigação. Todas essas atividades de investigação, e não apenas o inquérito policial, podem sim ser alcançados ou ser analisados por parte do advogado. Certa vez a prova da OAB colocou investigação do Ministério Público, e teve alguns alunos que pensaram, caramba, é inquérito policial e não investigação. Qualquer investigação, gente, até mesmo investigação do Ministério Público, ele tem esse direito a ter acesso. Rafael, e se tiver sob sigilo? Opa, aí é diferente. Olha o que diz o parágrafo, não é o inciso, tá? É o parágrafo 10. Olha o que ele diz. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Então veja, se está a investigação sob sigilo, tem que apresentar procuração. Claro, é sigiloso aquilo dali. Não é para qualquer pessoa estar tendo acesso a essas informações. Rafael, beleza. Então quer dizer, deixe-me ver se entendi, que tanto em processos, né, como estão ali findos ou em andamento, como nas investigações, eu como advogado ou advogada tenho o direito a ter acesso àqueles elementos. Tem. Posso até tomar apontamentos? Pode. Ô Rafael, mas peraí, se estiver sob segredo, apresenta uma procuração. Muito bem, procuração. E aí eu vou ter direito, vou ter acesso? Vou. Mas vem cá, e se por acaso a investigação ainda estiver em andamento? Sim, vamos supor então que no inquérito policial já houve ali estabelecido que daqui a 2 dias vai ter uma batida na boca de fumo do seu cliente. A casa caiu, né? Meu amigo, eu lhe pergunto, se você, advogado ou advogada, tiver acesso àquela informação, existe ou não uma tendência de que você dê qual liga nos dentes e acabe falando aquilo para o seu cliente? Olha, acabei de ver aqui no inquérito. Depois de amanhã, eles vão aí, a casa caiu, vaza, some, voa, foge. Então não dá. Claro que a autoridade administrativa, nesses casos, que está investigando, ela poderia delimitar. Mas não é delimitar toda a investigação, apenas aqueles pontos que ainda estariam em andamento e que possam, então, ser prejudicadas caso o advogado tenha acesso a essas informações. Ah, mas eu apresentei procuração. Tudo bem, mas a diligência ainda está em andamento. Então pode ser delimitado, sim. Parágrafo 12. Olha o que ele diz, parágrafo 11. Olha o que ele diz. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova
relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Então, se ainda não foram concluídas, ele poderia sim delimitar caso prejudique. Não é delimitar por delimitar. Ele não pode chegar lá o delegado e falar, não, aqui ninguém tem acesso a inquérito. Não, não pode. Por qual motivo não vai ter? Ah, não, porque está em andamento e pode prejudicar. Aí tudo bem. Mas se já acabou o inquérito, meu amigo, um abraço, ele vai ter sim que exibir. Rafael, não estou entendendo. Preste atenção no exemplo. Imagina então, a mulherada, meninas, estava demorando para chamar vocês, né? Todas lindas, belas, maravilhosas. Imagina então, cada vez mais cresce a advocacia criminal. As mulheres estão crescendo junto com essa advocacia criminal. Imagina que ela então virou uma advogada criminalista. Ela então vai até uma delegacia de polícia ter acesso aos autos de um inquérito em que o seu cliente está sendo acusado de algum crime. Então ela chega lá, tudo bom? Aí o escrivão diz, tudo bem, doutora? Senão eu queria ter acesso ao inquérito. Cadê, doutora, o nome? Ah, tô vendo, doutora. Esse inquérito aqui está na mesa da delegada. Delegada. Ah, é uma delegada aqui? Sim, cada vez mais vem crescendo, né? Quantidade de delegadas. Ah, que coisa boa. Só um minuto aí que eu vou ali falar com a delegada. Doutora delegada, tem um advogado aí querendo ver o inquérito. Ah, estou indo. Quando a delegada sai, que olha pra você, advogada, que você olha pra ela, amiúda logo o olho. Eita, é uma inimiga. Eita, da época da faculdade. Eita, você roubou o boy dela. Roubou o love dela. Ela então, é amargurada até hoje. Aí ela vira pra você e diz, fulana, tudo bom, fulana? Aí você, tudo bom. Ah, você é advogada? Eu sou. Ah, eu sou. Ela pra crescer, né? Eu sou delegada de polícia. Aí você pra matar ela na unha vai dizer, eu tô vendo, tu tá fortinha. E sai a matar ela. Enfim. Ah, você quer o inquérito? Espera um pouco. A delegada vai lá dentro. E de maneira proposital, para prejudicar você, seu cliente, ela retira todos os documentos do inquérito, até aqueles que já foram finalizados. E lhe entrega praticamente a capa e a contracapa do inquérito. Ei, pode fazer isso? Claro que não, isso é atividade abusiva. Como resolver? Agora sim, parágrafo 12 na tela. Olha aí o que diz o parágrafo 12. Ele diz que a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigatório implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Ou seja, é uma atividade abusiva. Caso isso aconteça, pode ser um advogado pedir ao juiz competente demonstrar que houve aquela atividade abusiva e pedir a exibição desses documentos. Observem que a participação do advogado, isso aqui é importante para a gente fechar esse bloco, a participação do advogado em elementos de investigação, em processos, lógico que ela vai dar-se tanto para aqueles que são feitos em formato físico, em papel, como a nova tecnologia, as investigações eletrônicas, como acontece com o PJE, né, o processo judicial eletrônico, processos administrativos eletrônicos. Então acontece não apenas na esfera física, mas também na esfera eletrônica, é o que diz o parágrafo 13. Para fechar esse tema, quando diz que o disposto no inciso 13 e 14 do caput desse artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto os parágrafos 10 e 11, que seria exatamente a possibilidade de delimitar, se estiver em andamento, a possibilidade de delimitar se tiver segredo de justiça. Para o inciso 15, cadê? Deixa eu tentar marcar aqui ele, pronto, para você ver no meio da tela aí. O inciso 15 e o inciso 16, bem importante esses dois aí. Então é direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. E inciso 16, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Como eu já havia então falado no final do bloco anterior e corroborando, consolidando nesse momento, o advogado tem direito não apenas a analisar elementos de investigação, mas o próprio processo. E é interessante que ele fala aqui processos findos ou até em andamento, mesmo sem procuração, claro, se não tiver segredo de justiça, se não tiver sigilo. Rafael, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que, vamos supor, eu estou começando a minha atividade como advogado, certo?
Eu peguei uma causa que envolve uma ação revisional para revisar cláusulas de um contrato de empréstimo bancário, contrato de financiamento de um imóvel, contrato de financiamento de um veículo. Eu posso, então, me dirigir até uma vara civil, não é família, não é criminal, e chegar lá, pedir o número de um processo que eu não sou advogado e tirar fotografia do processo para ter uma noção de como funciona. Eu posso fazer isso? Pode. Se naquele processo não tem nenhuma informação sigilosa, se naquele processo não foi decretado segredo de justiça, você pode sim, gente. Caramba, que legal. Rafael, foi uma vara tributária que também não tem sigilo. Eu posso ter acesso ao embargos à execução fiscal e ver como é que funciona o modelo? Pode. Pode sim. Ah, rapaz, que interessante. Eu posso retirar processos? Pode também. Agora, vê que coisa interessante isso, né? Qual o prazo que eu posso fazer isso? Nós acabamos de ler esse prazo, né? E aí muitos já colocaram aí na ponta da língua 10 dias. Esse prazo está meio verdadeiro. Como assim, Rafael? Meias verdades. Cuidado, viu? Processos que estão encerrados, arquivados, acabou-se. Você pode tirá-los pelos prazos de 10 dias. Isso é fato. Agora, processos que estão em andamento. Cuidado! Ele não falou 10 dias. Ele falou pelos prazos legais. Observa comigo. Inciso 15, ele falou: ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Cuidado. Ele falou 10 dias apenas aqui, ó, na parte final aí, quando é processo que já acabou. Digo isso, gente, porque nós sabemos que existe uma pluralidade de prazos no nosso país, né? Até que o Código de Processo Civil tentou padronizar em 15 dias. Mas nós sabemos, prazo do processo civil é diferente do prazo do processo penal, que é diferente do tributário, que é diferente do previdenciário, trabalhista. Então ele não colocou um prazo fixo, colocou o prazo legal. Só para matar a tua curiosidade, lá no artigo 914 do Código de Processo Civil, ele fala sobre embargos à execução civil. Embargos à execução civil, o prazo é de apenas 15 dias. Agora, os embargos à execução fiscal, tributário, o prazo é de 30 dias. Então, só para tu ter um exemplo aí de que ele fala pelos prazos legais. Agora, acabou, encerrou, arquivou, você pode retirá-lo pelos prazos de 10 dias. Esses dois incisos precisam ser complementados. Olha aí. O inciso 15 e 16 precisa ser complementado com o parágrafo 1º. Lá em cima na sua tela aí, ó, parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 15 e 16, 1, aos processos sob regime de segredo de justiça. Eu já disse isso. Claro que você não vai poder retirar ou ter acesso aos autos se estiver sob segredo de justiça. Vai ter que apresentar uma procuração para poder ter acesso. 2. 2 diz o quê? Olha aí, 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade de despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Vamos supor. Suponha que naqueles autos existem um documento que comprova uma ação possessória, um documento de 1800 e bolinha. Meu amigo, você concorda comigo que se aquele processo ficar entrando e saindo na repartição, vai ter um momento que aquele documento, vai se escafeder? Vai. Então pode ser preservado aqueles autos dentro do próprio cartório, ou aquele documento lá no cartório. Outro exemplo, imagina que estão discutindo a propriedade de uma obra de arte de milhões, trilhões de reais e o original está dentro do processo. Meu amigo, o advogado, a advogada retirando, são milhões de reais saindo, milhões de reais voltando. Uma hora isso pode dar ruim. Então, justificando isso, poderia sim ficar também lá no cartório. E qual seria a terceira situação? Olha a terceira situação. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Muito cuidado com isso, viu? Cuidado, atenção especial. Eu sempre, quando vou mencionar esse tema, eu sempre lembro das queridas advogadas, né? A mulherada. Lá vem ele com essa história. Olha, gente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Até porque isso já foi até objeto também de questão, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu estou querendo mostrar. Cadê? Caramba, como eu queria encontrar isso. Acho que não vou conseguir encontrar. Mas vai ouvindo aí minha história enquanto eu procuro aqui, tá? Vou ficar um pouco de cabeça baixa aí pra vocês, só pra você poder entender, né? Vamos supor então, apenas supor, que
A mulher foi lá na repartição, né? Foi lá na repartição competente e foi fazer carga de um processo. Nós sabemos que mulheres, né? Pegou o processo, levou para o carro, disse, não, vou fazer lá no escritório, vou fazer aqui não, vou fazer lá no escritório. Pegou então e levou lá para o seu carro, colocou lá no carro, né? E foi colocando mais coisas em cima do processo, né? Como eu já disse, mulheres são acumuladoras natas, né? Então chegou ali no sinal, né? De mulher para mulher, Marisa. Aí ela pegou ali a revistinha da Marisa, né? E colocou em cima do carro. Pegou, eu tô achando que não vai ser muito bom pra mim, mas eu vou usar isso mesmo. Pegou pegou o sapato que tem que trocar na repartição, disse, na loja, aí disse, rapaz, o sapato ficou foi grande, eu vou levar então pra trocar. E coloca lá no banco de trás do carro. Daqui a pouco, o que é que acontece? O que acontece? O que acontece? McDonald's, comeu, banco de trás do carro. E tudo, banco de trás do carro. Tudo colocando lá no banco de trás do carro. Aquele mutum, né? Aquele mutum de coisas lá no banco de trás do carro. Até então, cadê? Achei aqui alguma coisa, deixa eu ver, esse aqui vai ajudar, pronto. Até então, vou fazer assim para poder facilitar a minha vida agora. Calma, eu tô aqui operando, eu mesmo tô operando, calma gente, calma. Até então, que aquele processo ficou lá. Passou o prazo, né? O processo está lá no banco de trás do carro dela. Pronto, já que eu achei aqui, vou me concentrar agora para falar. Ela pegou o processo, colocou no banco de trás do carro, né? Saiu, vou fazer em casa, vou fazer no escritório. E no meio lá do carro, de mulher para mulher, Marisa pegou o folhetim, colocou lá, foi na McDonald's, pegou o lanche, colocou o resto do papel do lanche lá atrás, pegou o sapato que ela tem então que trocar, ou deixar trocar no shopping, já deixou, vou deixar já no carro. Pegou o terninho para levar para a lavanderia, já colocou de banco de trás do carro. Como eu disse, mulheres são acumuladoras natas. O processo está lá embaixo, cheio de brebote em cima. É isso que acontece, não é verdade? Rafael, não, é. Nós sabemos também que mulheres só lavam o carro 2 a 3 vezes por ano. Sabemos, ela lava 2, 3 vezes por ano. Eu lavo toda semana. Água da chuva não conta, e nem aquele flanelinha que fica só passando um paninho, não. É lavagem completa, lavar, aspirar e polir. Nós sabemos disso, e o processo está onde? Lá escondido. Querem ver a diferença? Olha aí pro quadro, vê aí. Aqui do lado de cá, tá, gente? Carro do homem, carro da mulher. Tá vendo a diferença? Olha o carro do homem, mas tudo bonitinho, né? Olha o carro da mulher ali, cheio de coisa, revista e tal. Por que essa figurinha não me ajudou muito, gente? Porque olha a figurinha que tá do lado. Quarto da mulher, olha o quarto do homem. Misericórdia. Misericórdia, Rafael. O quarto do homem tá uma bagunça. Pois é, né? O que nós temos de desorganizado no quarto, vocês têm muito organizada e vice-versa. Claro que é só uma brincadeira. Expressão é misógina, é preconceituosa. Pelo amor de Deus, né, gente? Acabei de mostrar também uma imagem do homem sendo totalmente desorganizado. É sexista. Queima os pneus. Vamos acabar com isso. Quem me acompanha no meu trabalho sabe com a admiração que eu tenho por todas vocês, mulherada. Mas tá lá. O processo embaixo. Um belo dia ela resolve colocar o carro para lavar. 6 meses depois que já venceu o prazo dela. Aí ela diz, não, eu vou tirar as coisas que estão no meu carro, para que o dono do Lava Jato, o cara que vai levar o carro, não pegue. Aí ela começa a tirar as coisas dela. Tirando os bagulho dela, sai um rato por ali, e ela tirando as coisas dela, ela vê o processo. Misericórdia, esse processo tá comigo esse tempo todinho, eu não devolvi. Ela vai lá na vara e devolve no outro dia. Ela vai poder retirar depois desse processo? Vai. Porque, vejam que eu trouxe toda uma historinha, assim como a FGV faz em suas questões, para que você entenda que mesmo que tenha passado o prazo, ela devolveu voluntariamente. Ela não foi intimada para devolver. Se ela não foi diligente, a vara também não foi. Então ela não pode ser punida por isso. Diferentemente seria se o processo tivesse 6 meses escondido no carro dela, ela viu a publicação e pensasse, esse processo tá comigo não, peraí que eu vou procurar. Tá mesmo, e devolvesse. Aí ela não poderia mais tirar aquele processo até ele ser encerrado. Então cuidado com isso, porque prova da UAB costuma fazer essa historinha, tá? Vamos ler de novo. Então olha aí, parágrafo 1º, não se aplica o inciso 15 e 16. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, não devolveu no prazo legal, e só o fizer depois, aqui essa bexiga agora, e só o fizer depois de intimado.
Então aí lascou, não vai poder mais retirá-lo. Beleza? Fechado? Vamos voltar para os incisos. Olha aí. Inciso agora 17. Inciso 17. É direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Então, o direito de ser publicamente desagravado. Rafael, o que é o desagravo, Rafael? É um esporro público dado por parte da OAB. Quando? Ora, simplesmente quando o seu advogado ele é desrespeitado no exercício da profissão. Se você observar, o parágrafo 5º, ele fala exatamente sobre isso. Parágrafo 5º, ele diz, ó, no caso de ofensa escrito na OAB, no exercício da profissão, ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que o infrator incorreu o infrator. Rafael, explica melhor. Ó, vamos supor, mas apenas supor o seguinte. Vamos supor, então, que o advogado, Rafael Novaes, olha, imagina se eu fosse advogado, né? Ele foi, então, até uma delegacia de polícia para ter acesso ao inquérito policial. O delegado disse, olha, o inquérito está sob sigilo só com procuração. Tudo bem, doutor delegado, aqui é a procuração. Disse, não, mas eu não vou mostrar não. Disse, por quê? Está em andamento? Não, não está em andamento não. Mas eu não fui com sua cara, não vou lhe mostrar. Doutor delegado, é um direito meu, doutor. Olha aqui a carteirinha da UAB, o direito do advogado. Tá querendo me dar carteirada, doutor? Não, só tô lhe mostrando. Toma aqui o carimbo da carteira. Pof, deu uma porrada em mim, o olho inchou. Olha como eu tô. Foi uma ofensa relacionada ao exercício da profissão? Foi. Esse delegado vai ter que responder funcionalmente, criminalmente, da corregedoria? Vai. Mas, além de tudo isso, a OAB pode promover o desagravo. Quando, então, representantes da OAB se juntam, geralmente em praças públicas, na frente de fóruns ou na frente de delegacias, e proferem um discurso caloroso em proteção ao advogado que é filmado, tem lá o próprio ofendido, caso queira participar, outros representantes da OAB, com discursos do tipo, a OAB seccional tal se põe ao lado do advogado Rafael Novaes, que no exercício da atividade profissional foi desrespeitado por uma autoridade administrativa. É importante lembrar que a advocacia é uma profissão que tem guarida constitucional e cujo maior objetivo é trazer o elemento da justiça. Por isso que a OAB se posiciona em favor do advogado fulano e tal, que foi injustamente desrespeitado. O pessoal aplaude, aquela beleza toda. Tome cuidado, porque para entender mais sobre desagravo, é preciso que você vá lá no regulamento. Ó. Não é estatuto, não é código de ética, é regulamento. Artigo 18 diz: o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Sim. Vai ver então, Rafael, ele ficou constrangido, tá com o olhão inchado, chamado de Rafael, o advogado pirata. Ele não quer que se promova o desagravo, mas alguém viu e vai lá e comunica à OAB. A OAB pode mesmo assim passar por cima da vontade de Rafael e promover o desagravo? Pode. Mas Rafael, não entendi, você disse que não queria. É verdade. Mas quando se ofende um advogado, não está se ofendendo apenas ele, mas sim toda a classe. Então isso independe da concordância dele. Por isso que a própria OAB pode promover de ofício, a requerimento do ofendido ou de qualquer pessoa, advogado ou não, um terceiro que se apresentou lá. Parágrafo 1º diz: o pedido será submetido à diretoria do conselho competente, que poderá, nos casos de urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo, a de referendo do órgão competente do conselho, conforme definido em regimento interno. Então, fazer de maneira mais célere. Parágrafo 2º. Nos demais casos, a diretoria remeterá o pedido de desagravo ao órgão competente para instrução e decisão, podendo o relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, solicitar informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias, sem que isso configure condição para a concessão do desagravo. Detalhe, ele está dizendo que pode chamar a própria autoridade. Ele não está dizendo que é obrigado a chamá-la, viu? Terceiro, o relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não tiver relacionado com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso, né? Então, algum tipo de crítica religiosa, ou alguém vai tomar caju, né? Lá no meio do estádio de futebol. Isso não tem a ver com o exercício da profissão, né, gente? Parágrafo 4º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao órgão competente do conselho, conforme definido em regimento interno.
Parágrafo 5º, os desagravos deverão ser decididos no prazo máximo de 60 dias, né, já que tem que ter uma brevidade. Parágrafo 6º, em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo amplamente divulgada, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora. Parágrafo 7º, na sessão de desagravo, o presidente lê nota a ser publicada na imprensa, encaminhando ao ofensor e às autoridades, e registrada nos assentamentos do inscrito e no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. Parágrafo 8º, ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Não se preocupa agora, a gente vai falar ainda sobre a organização da OAB. Mas o que eu posso antecipar é, todo estado é um conselho seccional. Sim, conselho seccional Pernambuco, Paraíba, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás. Agora, subseções, elas podem ou não ser criadas. E aí seriam como se fosse uma espécie de municípios, apesar de poder ser apenas um pedaço dele ou mais de um deles. Mas seriam órgãos um pouco menores, contidos dentro da estrutura da OAB. Então, caso naquele local exista uma subseção, poderia ela promover ao desagravo. Mas não acabou, não. Vamos lá. Parágrafo 9º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não poderá dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Como eu já disse, já caiu em prova de primeira fase, alegando que o próprio ofendido não queria mexer naquilo. Senão, eu já estou muito ofendido e não quero que mexa mais nisso. Independentemente da vontade dele, pode ser promovido o desagravo. Artigo 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Ou seja, o próprio conselheiro federal ou o presidente da OAB Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, no exercício de suas atividades, quem faz desagravo é o Conselho Federal. A gente vai ver esse âmbito, né, em todo o país, é que vale aquela ideia da União e que fica com sua base lá em Brasília. A base, a sede do conselho é que é lá em Brasília. Ou então, gente, um advogado que ganha repercussão nacional. Um advogado que tem sido ofendido até um dia desse, quer dizer, já faz um tempo já. Uma advogada baiana que foi, então, arrastada pelos cabelos para sair de um fórum. Então, coisas desse tipo. Que ganham uma grande repercussão, infelizmente, contra os advogados. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18, o que nós acabamos de ler, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo, na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a Conselho Federal. Então aí as noções gerais sobre essa ideia de desagravo bem importantes. Voltando para o Estatuto, nós já vimos o parágrafo 6º e o 7º, isso aí nós já vimos, vamos voltar para os incisos. Então também, direito do advogado, inciso 18, calma aí que está acabando. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Vocês vão ver comigo que o sigilo é de ordem pública. Isso vai estar lá no Código de Ética, já vai ser na reta final do nosso curso. E você vai ver então que advogado não pode sair por aí como um fofoqueiro, como um fifi, dando com a língua nos dentes e falando sobre sua atividade profissional, as informações que ele obtém através dela. Não pode. É em verdade que nós vamos ver lá no artigo 37 do Código de Ética que apenas em circunstâncias excepcionalíssimas é que o advogado poderia expor. Eu prometo que a gente fala disso mais à frente. Mas cuidado, tá? Você não deve, boca fechada, não entra mosca. Inciso 20 é direito do advogado, esse é muito bom ouvir também, direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Advogado não pode fazer papel de besta. Meu amigo, marcaram uma audiência, marcaram uma diligência, cadê a autoridade que vai presidi-la? Chegou não. Tá onde? Sei não. Passou 30 minutos, vá, pô. Você certifica e pode vazar. Cuidado, na Justiça do Trabalho é diferente, salvo o melhor juízo são 15 minutos. Aqui eu estou falando em 30 minutos, não confunda as disciplinas. Outro detalhe,
Vamos supor que você chegou para a audiência, mas a audiência anterior estava atrasada, ou a sua audiência está atrasada porque o juiz está terminando uma sentença, uma liminar. Você pode, nessa situação, ir embora? Não, porque a autoridade que vai presidi-lo está presente. Por circunstâncias alheias, o ato atrasou. Não que no Brasil as audiências atrasem. Claro que não. O que mais? Inciso 21. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade, importante, absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. A possibilidade do advogado participar das investigações, inquéritos policiais, apresentar razões e quesitos. Então, sob pena de nulidade absoluta. Cuidado com isso. Comumente, até certo dia vi isso, as novelinhas na televisão, elas acabam colocando a situação que o delegado vai tomar o depoimento de uma parte, depoimento lá de uma personagem, e quando o advogado se apresenta, o delegado diz: não, doutor, o senhor não pode entrar, somente sua cliente. Isso não existe, essa é só novela. Isso não existe na vida real, não pode, direito do advogado sim participar. Combinado? Rafael, acabamos aí o IA Ética nos incisos. Bom, pior que não, gente. Eu disse, direitos dos advogados é um rol muito bacana. Cuidado com esse ponto. Imunidade do advogado. Imunidade do advogado, sim. Quando você parte lá para o estatuto, você vai perceber, parágrafo 1º nós já vimos, o segundo também, quer dizer, o segundo é que nós vamos ver agora. Olha aí, olha o que diz o parágrafo 2º, presta bem atenção. Ele diz que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções perante a OAB pelos excessos que cometer. Meu amigo, a advocacia é uma atividade, é uma profissão de muita vibração, de muita energia, de muita força. E às vezes, no momento dessa atividade, o advogado perde a cabeça e acaba fazendo bobagens. Pode acontecer isso. O que esse dispositivo diz, então, é que ele teria imunidade. O problema é que essa imunidade, no texto original do Estatuto, ela era dada tanto para injúria, difamação como desacato. E a ética, olha a ética, a ADIM 1127/8, declarou inconstitucionalidade da expressão desacato. Desacato é exatamente o crime contra servidor público, contra funcionário público. Então, o advogado, ele não vai ter mais, não tem mais essa imunidade. Se ele desacatar uma ordem, ele responde por ela sim. A imunidade dele hoje fica apenas no campo da injúria, no campo da difamação. Agora sim, gente, terminamos o artigo 6º e o artigo 7º. Vamos ainda para o artigo 7º-A. Misericórdia, Rafael, esses direitos advogados não acabam não. Acabam, gente. Vão acabar aí, como a gente vai ver. No 7º-A e no 7º-B. Detalhe, cai que só em prova da UAB. Por isso que a gente perde muito tempo, porque são muitos assuntos. Perde não, a gente ganha muito tempo trabalhando nesse assunto, porque são muitas previsões. Vamos então para o artigo 7º-A na tela. O artigo 7º-A, ele vai trazer agora direito dado para as advogadas gestante, lactante, adotante ou quem der à luz. Vê que coisa bacana entender esse artigo 7º-A. Logo quando ele veio no estatuto, foi muito cobrado em provas. Mas quem sabe até não cai aí no teu exame de ordem. Um detalhe que eu sempre gosto de falar com os alunos é: decore com muita força o inciso 1º. Porque geralmente nas provas eles vão pegar aqueles direitos que são dados só para a gestante, só para ela, exclusivo delas, que estão no inciso 1º, e vão querer dar para lactante, adotante, quem der à luz. Vão querer misturar. Se você decora com muita força o inciso 1º, você vai pelo menos eliminar duas alternativas aí, fácil, na hora da prova. Um A e um B. Fica na dúvida ali do C e do D. Vai lhe ajudar muito. Então cuidado com isso. É para decorar mesmo isso. Vamos lá. Olha aí. São direitos da advogada gestante. Só para buchudinha. Só para a gestante. A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Por qual motivo? Estudos apontam que esses aparelhos podem ocasionar má formação fetal. Então, o feto ele está se desenvolvendo na barriguinha da mãe. Passar raio-x, detector de metal pode prejudicá-los. Então, por isso, é o direito dela não ser submetida. Ah, a criança já nasceu, está no meu colo, eu vou entrar. Tem que ser submetida? Tem, gente. É o direito dado apenas para a buchudinha
apenas para a gestante. Cuidado. Que mais? Olha aí. B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. É até uma coisa lógica isso aqui. É uma lógica. Por quê? A mulher, quando está grávida, ela geralmente ganha um pezinho, ela fica com a perna inchada, problema de circulação, problema de coluna, de respiração. Não dá para você fazer a coitada da advogada colocar o carro lá embaixo e vir aí se arrastando para conseguir chegar no fórum. Não faz sentido. Tem que ter direito sim a essas vagas reservadas, o que aliás já existe até no comércio. Vaga do idoso, vaga da pessoa especial, né? Quer dizer, pessoa com deficiência, perdoe o estatuto da pessoa com deficiência, né? A vaga da gestante. Enfim, uma coisa lógica. Rafael, já teve filho, ela vai ter direito a essa vaga? Não. Vai não? Não, ao contrário, tem que botar o carro mais longe, para poder já perder uns quilinhos ali, ó, já andar, voltar pro shape, voltar pro corpício. Brincadeiras à parte, gente. É para que você lembre na hora da prova. Só dá buchudinha. Tanto o detector de metal, aparelho de raio-x e a vaga reservada, beleza? Vamos para o inciso segundo na tela. Olha aí, inciso segundo. Direito dado agora para lactante, adotante ou quem der à luz. Acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Observem que esses aí foram dados para lactante, adotante ou quem der à luz. Não foi dado para a buchudinha. Por quê? Meu filho, creche, é porque a criança já nasceu. Local para o bebê é porque ela já nasceu. Se não nasceu, ela está no melhor lugar do mundo. Ela ainda está na barriguinha da mãe. Claro que não vai ser dado para a gestante. Não faz sentido. Vai ser dado para as outras. Para a gestante ainda não, já que a criancinha está na barriguinha dela. Faz sentido, né? Agora, dado para todas. Gestante, lactante, adotante, ou que der à luz. Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Lógico. Tu dá uma prioridade à sustentação oral, nas audiências. Por quê? Porque ela está gestante, ela não pode ficar muito tempo na rua, colocar sua gestação em risco. A lactante tem uma criança em casa que depende do leite dela. Ela não pode ficar lá trabalhando, esperando, deixando sua criança passar fome. A adotante. Estudos também apontam que os dias iniciais de uma adoção são fundamentais para que o bebê, a criança ou adolescente possa se enquadrar no novo seio familiar. Então é importante a participação da mãe. Resolve logo tudo e vai para casa com a criança que você adotou. E quem der à luz? Rafael, por que colocaram quem der à luz? 2 motivos. Motivo número 1, existem mulheres que dão à luz, mas que não são lactantes. É a chamada, elas vão ter que chamar as queridas, né, mães de leite para conseguir amamentar seu filhinho, porque ela não teve lactação ali, mas ela deu à luz, então ela também tem esse direito. Ou pior, gente, quando a criancinha, quando ela não vinga, a mãe já está acabada psicologicamente por ter perdido o seu anjinho, por ter perdido seu bebezinho. Então, por isso, ela também tem essa prioridade para que assim ela possa ir logo para casa superar essa fase, tá bom? Então, lactante, aqui é para gestante, perdão, lactante, adotante ou quem der à luz, essa preferência. Inciso 4º, adotante ou quem der à luz, a suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Primeiro, cuidado. Cuidado com o quê? Eu não estou falando que o cliente tem que autorizar. Tem que haver a notificação para ele. Segundo, ela tem que ser a única patrona. Tem 10 advogados daquele cliente. Só ela está nessa condição. Vai suspender o processo? Não. Outro pode assumir e continuar. Então, cuidado. A ideia de que tem que ter, não é autorização, mas a comunicação ao cliente e tem que ser a única patrona. Essa suspensão, Rafael, vai ocorrer por quanto tempo? Aí vem os parágrafos que complementam o estudo. No parágrafo primeiro, ele diz que os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. Ou seja, o direito da grávida, enquanto ela está grávida, da amamentante, enquanto ela estiver amamentando. Parágrafo 2º diz que os direitos assegurados no inciso 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou quem der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do decreto 5.452, ou seja, a CLT. E o que é que diz esse artigo? E é ética. Ele diz que a empregada gestante tem direito à licença maternidade, olha que não é a suspensão ainda, é a licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Então, se perguntarem quanto tempo a advogada empregada em termos de licença terá direito, 120 dias. E a suspensão?
Agora sim, olha aí a tua resposta. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, a advogada adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, o Código de Processo Civil. E a ética? O mencionado parágrafo 6º do Código de Processo Civil determina que o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar, que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Ou seja, aquela ideia, notificou o cliente, sendo a única patrona, vai ter essa suspensão pelo prazo de 30 dias. Rafael, acabamos os direitos advogados? Não. Não é nem mi, é mim. Misericórdia, Rafael. Não é misericórdia, é misericórdia. Ainda não acabamos, é direito que só. Artigo 6º, 7º, 7º-A. E por que não lhe apresentar agora novidade? Olha aí, inovação. Se é novidade, vai estar na sua prova, meu querido. Lei contra abuso de autoridade. A Lei 13.869 de 2019, perdão. A polêmica lei contra abuso de autoridade, criticada por alguns, elogiada por outros, ela acabou por alterar um dispositivo da Lei Federal 8.906, acabou por alterando uma previsão do Estatuto. Alterando não, acrescentando. O que foi que ela colocou? Ela então colocou mais um dispositivo, o artigo 7º-B no Estatuto. E o que é que esse artigo 7º-B pretende? Criminalização da violação das prerrogativas. Sim, gente, estabelecer como crime. Não todos os casos. Como assim? Vamos dar uma lida aí como é que está redigido esse artigo 7º-B. Então aqui é o 7º-A, olha aí, 7º-B, no meio da tela, tá aqui, o 7º-B, exatamente aqui. Tchum. Pronto. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput dessa lei. Pena, detenção, eles podem colocar reclusão, mas detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Gente, novidade nova, né? Para ser redundante, novidade nova. Ou seja, isso aqui batata que vai cair na sua prova. Detenção, 3 meses a 1 ano. Violação, né? A criminalização criminalização da violação das prerrogativas. Mas eu comentei que não seriam todas. Quais seriam então? Olha aí. Inviolabilidade do escritório, local de trabalho. Se não respeitar isso, está praticando crime. Rafael, mas existem as exceções. Sim, quando o advogado estiver respondendo por um crime e o cliente, decisão motivada do juiz a ser cumprido com o representante da UAB. Mas se não for um caso como esse, violou por violar, ingressaram lá, meteram o pé na porta do escritório e ingressaram. Crime, meu amigo, crime. O que mais? Obstar, ou seja, impedir a comunicação do advogado com os clientes. Inclusive tem que ter os locais adequados para essa comunicação. Ah, não vou deixar você falar não. Foi aquele caso da novelinha aí também que eu comentei. Não vai entrar não. Crime, amigo, isso é crime, abuso de autoridade. O que mais? A participação da UAB na prisão. A UAB participa? Sempre participa. Como é que ela participa? Participação maior, se for relacionado ao exercício da profissão, tem que ir um representante. Ou então, pelo menos, ser comunicada. Prenderam um advogado, exercício da profissão, não chamaram a participação da OAB. Não foi no exercício da profissão, não comunicaram a OAB. Crime sim, agora é crime. O que mais? Local da prisão, não respeitou a ideia de que tem que ser sala de estado maior, ou que tem que ser prisão domiciliar. Simplesmente prenderam na cela comum, no regime comum, sem ter trânsito julgado ainda. Aquelas prisões cautelares. Depois de trânsito julgado, não tem que falar em prerrogativa aqui não, em direito não. Mas antes disso, colocaram ele lá. Crime também. Então, cuidado, porque é uma inovação que certamente vai estar na sua prova, no exame de ordem. Visto tudo isso, e agora? Finalmente, questões. Vamos começar a responder questões da FGV. Questões que cairiam em exames mais longínquos ou mais recentes. Questões do assunto da primeira aula e também dos assuntos aí da segunda aula. Ou seja, aqui vou falar em atividade da advocacia, quem exerce a advocacia, atos nulos. Falar também sobre a ideia da procuração do mandato, direito dos advogados, tudo isso contemplado agora a partir desse momento nas questões. Vamos lá na tela. Olha aí, primeira questãozinha do exame de ordem diz assim: os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro, em não se tratando
de empresas de pequeno porte e de microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, devem. Opa, lembra da aula passada? Nós vimos então que a criação de uma pessoa jurídica, aliás, eu acredito que isso aí tem até nos nossos rabiscos por aqui, quer ver? Falamos então que a criação, tá aqui, ó, a criação de uma pessoa jurídica, ela é feita no cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Ou geralmente é feita na junta comercial do Estado. Para que então possa ser levado a registro esse ato constitutivo, ele tem que ter assinatura de quem? De quem? Tem que ter assinatura de um advogado, Rafael. Muito bem, tem que ter o visto do advogado. A não ser, e aí você lembra do IAI Ética que a gente fez, né? A não ser o quê? A não ser quando se tratar de microempresas, empresas de pequeno porte. Foi aquele exemplo do cachorro-quente da Dona Maria. Abre o cachorro-quente, coloca a verdura, coloca a linguiça, coloca o molho e só, enfim. Ali não dá. Estão começando agora a atividade empresarial, não dá para exigir, né? O artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006 diz que não precisa. Observe que a questão foi clara. A questão disse, olha, em não se tratando de empresa de pequeno porte e de microempresa. Então, se não é empresa de pequeno porte, se não é microempresa, é a regra geral, caramba. E a regra geral, para que um ato constitutivo de uma empresa possa ser levado a registro, o estatuto determina que tem que ter o visto do advogado, né? A letra A diz, apresentar dados do contador responsável. Não. A letra B diz, permitir a participação de outros profissionais liberais. Nada a ver. A letra C diz, conter o visto do advogado. Letra C, de chocolate. É a nossa alternativa correta. A letra D diz, indicar o advogado que representará a sociedade. Não, gente. Então aí a letra C, de chocolate, a nossa resposta correta. Próxima questão. Viviane, Paula e Milena são advogadas. Viviane acaba de dar à luz. Paula adotou uma criança e Milena está em período de amamentação. Para nesse momento e pensa. Qual das três está buchudinha? Qual das três está grávida? Vamos lá de novo. Milena acaba de dar à luz, Paula adotou uma criança e Milena está em período de amamentação. Nenhuma delas. Muito bem. Nenhuma delas está buchudinha. Nenhuma delas está grávida. Queres ou não queres apostar comigo que eles vão pegar aqueles direitos que são aplicados só para a buchudinha e vão querer colocar para elas? Não dá, meu filho. Não dá. Quer ver? Vamos lá. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da UAB, assinale a afirmativa correta. A letra A diz, Viviane e Milena têm direito à reserva de vaga nas garagens dos fóruns dos tribunais? Não, é só da buchudinha. Vimos isso. Então aqui eu já mato a letra A. Olha para a letra D, lá embaixo. Paula e Milena têm direito de entrar nos tribunais sem serem submetidas a detectores de metais e aparelhos de raio-x? Também falso, é só da buchudinha. Observe o que eu disse. Se você decora com muita força, decora mesmo, os direitos da buchudinha, da advogada gestante, você já vai fazer IAI Ética e já vai matar pelo menos duas alternativas, como aí aconteceu. Já matamos a letra A, já matamos a letra D. Ou vai ser B ou letra C. Vamos então na tela. A letra B diz, Viviana e Paula têm direito à suspensão de prazos processuais. Em qualquer hipótese, desde que haja notificação por escrito ao cliente, a suspensão, aquela de 30 dias, é para qualquer hipótese? Não. Desde que seja a única patrona da causa. Foi o que nós falamos no começo desse bloco. Por isso, a nossa alternativa só pode ser a letra C, de chocolate. Viviane, Paula e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da sua condição. É um direito que assiste a todas, gestante, lactante, adotante ou quem der à luz. Resolve logo tudo que tem para resolver para poder chegar mais cedo em casa. Então, questãozinha tranquila também. Vamos avançando aí. A advogada Ana encontra-se no 5º mês de gestação. Opa, agora sim, tá buchudinha ou não tá? Tá buchudinha, tá sim, gente, tá gestante. Que coisa linda. Olha aí, 5º mês de gestação. Em razão de exercer a profissão como, única patrona nas causas em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades durante a gravidez e após o parto. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O Estatuto da UAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais. Certo ou errado? Certo. É a buchudinha. Vagas reservadas às garagens dos fóruns onde atuar. Certo ou errado? Certo, buchudinha.
preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia. Claro, todas têm direito a isso, resolve logo tudo e vai para casa. E a suspensão dos prazos processuais quando der a luz. Opa, ela vai ter suspensão dos prazos? Vai, por quê? Porque ela é a única patrona da causa. Observe que a questão começou falando em buchudinha e depois disse quando der a luz. Ela tem direito à suspensão? Tem, 30 dias, desde que seja a única patrona da causa. A letra A de achocolatado é a nossa alternativa correta. Todos os elementos aí consagrados. Eu vou pular a letra B, letra C e letra D, porque elas só vão aí retirar um ou todos esses direitos. Então, o gabarito correto, letra A. Depois você olha aí no material, que o material vai aí anexo para vocês, ou vocês podem analisar todas as alternativas. Vamos lá. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Opa, ele renunciou. Em 12 de fevereiro de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui novo advogado. Substituindo-o, todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Opa, você viu isso na primeira aula nossa. Você, como advogado, é obrigado a ficar para todo sempre com aquele cliente? Não. Rafael, já não aguento mais esse cliente. Ô pentelho. Foi até assim que nós brincamos. E ele disse que o artigo 16 do Código de Ética manda que você fique calado. Não diga os motivos da renúncia, nem se positivos, muito menos se negativos. E o artigo 6º do regulamento pede que você siga um beabá. Qual seja, você vai então realizar a notificação do cliente, comunicação do juízo e aguardar pelo menos 10 dias. Você vai aguardar 10 dias. Para quê? Para que o cliente possa então correr atrás de um novo advogado. Você não deixar ele com a mão na frente ou atrás, de calças curtas. Talvez precise ser praticado um ato naquele momento. Então você vai continuar respondendo durante os próximos 10 dias. Lembrando que esses 10 dias são contados não da comunicação ao juízo, mas sim da notificação ao cliente, já que é um prazo para o cliente correr atrás de um novo advogado. Observe então que o cliente, 3 dias depois que Geraldo realizou então essa notificação, o cliente apresentou um novo advogado. Já está nos autos. Meu amigo, precisa ainda ele ficar esperando mais algum tempo? Não. Neste caso, se ele foi substituído antes, ele sai imediatamente. Não é para atuar como parecerista, como fiscal, em conjunto, não. Sai imediatamente, até para não constranger o novo advogado que ali vai atuar. Então, cuidado, beleza? A letra A diz, Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Neste caso, não, né? Já que foi substituído antes do prazo encerrar. Letra B, o dever de Geraldo de representar o mandante cessa, acaba, diante da substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo. Perfeito, letra B, de bombom de chocolate, é a nossa alternativa. Letra C diz, Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível. Claro que não, gente, ele sai imediatamente. Letra D, Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Também não tem nada a ver, ele sai imediatamente, como a gente aqui já mencionou. Então, letra B é a nossa resposta. Próxima questão. O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho, mas olha, garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sem a presença de representante da OAB. Com base no disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Opa, vai lavrar auto de prisão, a OAB participa ou não participa? Sempre, a OAB sempre participa. Muito bem, estou gostando de ver. A diferença está no tamanho de participação. Se for relacionado ao exercício da profissão, tem que ter a presença do representante da OAB. Agora, se não for relacionado ao exercício da profissão, a OAB tem que ser pelo menos comunicada. Neste caso, ele furtou garrafas de vinho em um supermercado. Tem relação com o exercício da profissão? Não. A OAB vai participar? Vai. Só que a participação é menor. Ela tem que ser apenas comunicada. Não precisa ter um representante para lavrar aquele auto. Ok? Letra A diz, a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade,
em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada? Falso, né, gente? Já que não foi relacionado ali ao exercício da profissão. Letra B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa à seccional da OAB respectiva. Tá vendo aí? Tem que ter a comunicação. Portanto, letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa. A letra C diz: a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade, em razão da ausência de representante da OAB, devendo ser concedida liberdade provisória não cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Às vezes falou ali uma palavra bonita, né? Medidas cautelares diversas da prisão. Isso aqui deve ser a letra C. É C de capiroto, né? É aquele momento em que você bota assim uma bolinha do lado, né, da certa, e geralmente é assim que acontece na hora da prova. Você bota uma bolinha aqui e bota uma bolinha aqui. Pronto, tô na dúvida, vou para a próxima questão. Faz 80 questões. Aí vai colocar no gabarito. Aí você fica, rapaz, isso aqui é o que é? Isso aqui é letra B ou letra C, né? B ou C. Aí daqui a pouco vem, né, o capirotinho. Plim! Letra C, de capiroto. Essa é a letra C. Só marca errado. Rafael, me dá um ódio, Rafael. Sabe por quê, Rafael? Por quê? Porque no mesmo dia, quando eu saio da porta de prova, que eu olho pra questão, eu digo: não acredito não. Meu Deus, eu coloquei eu sabia. Dá uma raiva, né, gente? Enfim. Então presta atenção. Claro que aqui a alternativa é a letra B. Não é letra C não, viu? É letra B, gente. A letra D diz: a lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada e independe de comunicação. Eu já disse, a OAB sempre participa. Tá vendo aí outra pegadinha? Você diz, não precisa de comunicação, porque meu professor me ensinou que a OAB só participa se for relacionada à profissão. Tava demorando, ó o pombo, cagou na sua cabeça. Então cuidado, o grande erro do aluno é querer decorar que a OAB só participa quando é relacionado à profissão. Aquela questão como essa, não precisa comunicar, precisa que a OAB que se lasque. Não, gente, a OAB que se lasque não. Porque mesmo tendo sido furto de garrafas de vinho em um supermercado, mesmo não tendo relação com o exercício da profissão, a OAB tem que ser comunicada. Fechado? Cuidado com isso. Vamos lá. Avançando, próxima questão. É questão que só. Vamos nessa. O advogado Carlos dirigiu-se à delegacia de polícia para tentar obter cópia de autos de inquérito no âmbito do qual o seu cliente havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista dos autos foi negada pela autoridade policial ao fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração de seu cliente, afirmou o delegado que, uma vez que o juiz havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que, meu amigo, advogado tem direito a ter acesso à investigação ou não tem? Tem direito sim. Se tiver sob segredo ou sigilo, apresenta a procuração. Não precisa que o juiz vá despachar depois, não. Ele já apresentou a procuração. O delegado é uma autoridade administrativa, autoridade judicial, autoridade policial. Ele tem o discernimento para perceber que aquela procuração concede poderes ao advogado. Imagine, inclusive eu fico pensando na cena, né? Se fosse um final de semana em que o juiz, ele tá na casa de praia dele. O cara vai ter que esperar então o juiz localizar o juiz plantonista. Não existe isso, gente. Apresentou a procuração, deve a autoridade policial imediatamente apresentar aquele inquérito. A não ser que tivesse em andamento, aquelas diligências que pudessem ser prejudicadas, só aquela diligência poderia ser retirada, como nós vimos, sem abuso de autoridade. Avançando, vamos então para a alternativa. A letra A diz: Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem procuração. Calma, Carlos, também não exagera, amigo. Se tiver sob segredo e sigilo, pode sim ser negado. Deve ser negado. A letra B diz: Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo de justiça, desde que munido de procuração do investigado. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa. A letra C diz: em caso de inquérito sob segredo de justiça, apenas o magistrado que decretou o sigilo poderá afastar parcialmente o sigilo, autorizando o acesso aos autos pelo advogado Carlos. Claro que não, foi o que eu acabei de explicar. Letra D. O segredo de justiça de inquéritos em andamento é oponível ao advogado Carlos, mesmo munido de procuração, cagota. Então quer dizer que está em segredo de justiça, ninguém pode ver, nem o advogado com procuração. Aí também já foi demais, né? Então, alternativa, letra B, de bombom de chocolate. Tem mais questão? Tem sim. Eu disse que é pancada. Eu falei, a gente aprende não apenas com a ideia da
teoria, né? Mas a gente também aprende com a ideia da prática. Tá vendo as questões? Eu fui ver se tinha outra aqui. Tá vendo as questões? Tá exercitando, né? Isso é muito importante entender como é que a banca costuma cobrar. Vamos lá. Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato supostamente violador da integridade física de terceiros, apurada investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso dessa investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista quanto aos atos já concluídos da investigação e buscando tirar cópias com seu aparelho celular. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. E aí, em investigações, pode então a parte aparecer com seu advogado? Pode. O advogado pode até prestar razões e quesitos, pode tirar fotografias, pode fazer anotações? Pode. Sob pena de nulidade absoluta. A gente marcou isso aí quando estava lendo o estatuto. Sob pena de nulidade absoluta. É o último inciso do artigo 7º, gente. Então vamos nessa. A letra A diz: é direito de Simone e seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos da investigação, no que se refere aos atos já concluídos e documentados. Perfeito. Porém, a possibilidade de emprego do telefone celular para a tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável pela investigação? Claro que não, é um direito dela e não de quem está. Olha, você não pode tirar foto. Não, não pode isso, claro que não. Então, letra A já está errado. Letra B. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Perfeito. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Letra B, de bombom de chocolate, é a nossa alternativa correta. É interessante porque a letra C diz assim, ó: é direito de Simone e de seu cliente que examine os autos, bem como empregue telefone celular, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade, olha o erro, relativa, né? Eu acabei de lhe falar que a nulidade ela é absoluta. E a letra D diz: considerando o cuidado de mera investigação preliminar, Simone não possui o direito de examinar atos já concluídos e documentados. Do mesmo modo, por não se tratar de interrogatório, mas mera investigação, sujeita à disciplina da legislação castrense, não configura nulidade a presença ser obstada a presença de Simone, configura nulidade sim. Ela tem direito de acompanhar o seu cliente. Ufa! Finalmente acabamos esse grande rol de direitos dos advogados que eu repito mais uma vez. Toda prova do exame de ordem já caiu uma questão sobre direitos dos advogados. Na verdade, em alguns exames já caíram mais do que uma. Das 8, imagine 3 questões abordando direitos dos advogados. Então é importante que você sempre faça o estudo, a leitura, a releitura e a revisão desse artigo 6º, 7º, que é gigantesco, vários incisos, vários parágrafos, artigo 7º-A, direitos das advogadas, e a recente inovação, a criminalização, minha grande aposta para a sua prova, do artigo 7º-B. Entrando agora em um novo assunto muito importante, assunto esse denominado inscrição na UAB. O artigo 8º do Estatuto, ele vai trazer um rol aí em seus incisos com os requisitos necessários para que assim você possa ser considerado advogado e advogada. Simplesmente aprovado no exame de ordem significa automaticamente que já é advogado, que já é advogada? Não, tem que cumprir também os demais requisitos. Quais sejam? Primeiro, capacidade civil. Você aprende lá nas aulas de direito civil que a capacidade civil se alcança com os 18 anos. Porém, você também tem que lembrar daqueles casos de emancipação. Claro, é evidente que para sua prova, ele vai ter que demonstrar que já há uma capacidade civil, até mesmo naqueles casos de emancipação legal, como conseguir colar grau em curso de nível superior antes de completar dos 18 anos. Tivemos até um caso aí do advogado mais jovem do Brasil, em que antes dos 18 anos, ele já tinha se formado em direito e conseguiu a sua inscrição na OAB. Recentemente, ainda jovem, antes dos 20, ele já tinha feito sua sustentação oral perante o STF e, salvo o melhor juízo, hoje ele já estuda até na universidade lá nos Estados Unidos, acho que é na Harvard, enfim, uma universidade muito grande e muito jovem. Pena mesmo, pena eu tenho, é do primo dele.
Imagina então as comparações. Tá você aí, imprestável, não serve pra nada, não passou em coisa alguma. Olha teu primo, já passou na UAB, já é advogado com a OAB e tudo. Já tá estudando fora do país no STF, só dá orgulho e tu tá aí, só vagabundando. Infelizmente, pena mesmo eu tenho, é do primo, é da prima. Primeiro requisito, portanto, a ideia da capacidade civil. Segundo requisito, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Toma cuidado. Cuidado com o quê? O diploma ele é absoluto. Prego batido e ponta virada. Se você tem um diploma de que é bacharel em Direito, não precisa de mais nada. Porém, nós sabemos que muitas vezes o diploma demora para ser expedido. Ou por greve na sua faculdade, ou por desorganização da própria faculdade. E também por culpa até do aluno. Me lembro que o meu diploma de graduado em Direito, ele só saiu quando eu já estava apresentando minha dissertação de mestrado. A Universidade Católica, onde eu fiz minha dissertação, onde eu fiz meu mestrado, exigiu o diploma. Eu já tinha 3 diplomas de pós-graduado, inclusive um deles emitido por universidade na Itália, mas não tinha ainda meu diploma de graduado. Negligência minha. Minha faculdade tinha sido vendida, foi uma confusão gigantesca. Eu lhe aconselho, se você não tem, vá atrás do seu diploma. Vá atrás porque é muito importante. Rafael, e se eu não tiver o diploma naquele momento? Tudo bem, temos como dar um jeitinho. Qual seria, então, a ideia da certidão de graduação em Direito? O problema, gente, é que essa certidão de graduação em Direito, ela não é absoluta. Como assim? Ela não é absoluta como seria, então, o diploma. O que eu quero que você entenda é que nos termos do artigo 23 do regulamento, é isso mesmo, tá? O artigo 23 do RG, ele diz que, se sua opção for pela certidão de graduação em Direito, ela tem que vir acompanhada do histórico escolar. Acompanhada de cópia autenticada do histórico escolar. Autenticada por quem? Por mim? Eu mesmo vou autenticar? Claro que não, gente. Autenticado pela própria instituição para verificar então o seu histórico de notas. Cuidado, diploma absoluto, se for certidão de graduação em Direito, tem que vir acompanhado do histórico escolar. Certamente que se esse tema for exigido na prova, ele vai pedir a ideia do histórico escolar. Então cuidado, cópia autenticada dele. Também tem que ter título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Claro, gente, óbvio que a quitação do serviço militar é apenas para aqueles do sexo masculino, já que nós sabemos que o serviço militar ele só é obrigatório para os homens. Título de eleitor para ambos os sexos, mas a quitação do serviço militar para os homens. Que mais? A aprovação no exame de ordem, o exame do capiroto. Misericórdia, Rafael, tem que ser aprovado. Rafael, para mim só falta isso, Rafael. Para mim só está faltando essa aprovação. É interessante porque, vê, lá no artigo 8º, olha o que ele diz no parágrafo 1º, aqui, ó, artigo 8º, parágrafo 1º. Ele diz que o exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da UAB. Hoje é o provimento 144 de 2011, que unifica essa prova. A mesma prova que você vai fazer aí no seu estado é a mesma prova que vai ser aplicada aqui em Pernambuco, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília, enfim, todo o país. O exame de ordem hoje ele é unificado e é um dos requisitos essa aprovação no exame. Também não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos estudar os casos de incompatibilidade lá no artigo 28 do próprio estatuto. Eu, por exemplo, já fui advogado, hoje não mais. Por quê? Porque prestei um concurso, fui nomeado e hoje sou servidor público do Poder Judiciário. Eu me tornei, portanto, incompatível. Eu não posso advogar nem mesmo em causa própria. Caso tenha algum problema, vou precisar contratar um advogado, contratar uma advogada. Então, para poder ter inscrição, tem que provar que você não é incompatível com o exercício da advocacia. É o caso também de delegados, é o caso também de promotores, é o caso de policiais, é o caso também de juízes, desembargadores, ok? O que mais? Tem que ter idoneidade moral. E aqui vale aquele velho ditado da sua avó, da sua tia, da sua mãe. Me dizem com quem tu andas, que eu te direi quem és. Para que você possa exercer essa tão bonita atividade da advocacia, você tem que ter moral, meu amigo. Você tem que provar que você tem a idoneidade moral. Mas vem cá, alguém pode apontar e falar que você não tem moral? Pior que pode. Observe o que diz o artigo 8º em seu parágrafo 3º. Artigo 8º do parágrafo 3º, ele diz que a inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa
não é apenas outros advogados, mas sim qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, dentro daquele conselho seccional, OAB São Paulo, por exemplo, formada por vários conselheiros, alguém foi lá e disse, olha, ela não tem idoneidade. Essa pessoa levou a informação, que você vai inclusive ver comigo, que não pode ter anonimato, vai ter que mostrar sim a cara se quiser dedurar algum advogado. Para que então o advogado possa ser declarado inidôneo, ou seja, dizer que ele não tem idoneidade, desses conselheiros, pelo menos 2/3 tem que afirmar que ele não tem essa idoneidade. Lembrando sempre que é assegurado o direito de contraditório, o direito de ampla defesa, para que você possa mostrar que você tem sim a idoneidade para exercer essa profissão. Parágrafo 4º ainda diz assim, não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido cometido por crime infamante, salvo reabilitação judicial. O que é o crime infamante? É o crime de baixeza, é o crime de alta reprovação social, o estuprador, o pedófilo, o corrupto. Evidentemente que o OAB não vai dar uma carteirinha para que ele saia por aí realizando essa atividade, a não ser que tenha se reabilitado judicialmente, como o parágrafo 4º assim nos disse. Então, cuidado, tem que ter moral para exercer a advocacia, tá bom? Também prestar compromisso perante o conselho. Sim, é aquele momento bonito, bacana, geralmente em um teatro, geralmente na sede da OAB, em que se juntam ali os advogados, a macharada coloca aquele terno italiano com aquela gravata fininha, que ele comprou um dia antes na loja e vai devolver, porque não vai ter dinheiro para pagar. A mulherada coloca aquele vestidinho bonito, aquela maquiagem, né? E tira aquela foto. Chupa, sociedade, eu sou advogado, eu sou advogada, eu vou ganhar R$1.500 por mês. Misericórdia, Rafael, eu vou ganhar mais. Brincadeiras à parte, é aquele momento que você vai prestar compromisso. Rafael, designaram a data do compromisso. Eu vou estar fazendo a cirurgia, hospitalizado, eu vou estar ausente do país, eu vou estar ausente do meu estado, eu vou estar viajando. Já sei, vou trazer painho, maninha, muito orgulhosos para fazer então no meu lugar. Meu tio, minha tia, meu vizinho, minha vizinha, meu marido, minha esposa, meu filho. Não pode. Por que não pode? Porque o artigo 20, parágrafo 1º, também do regulamento, ele diz que esse ato é personalíssimo, portanto indelegável. Quem pode prestar compromisso é você e você mesmo. Você se abraça e casa com a sua profissão. Você não pode passar uma procuração para que outro então possa atuar no seu lugar. Então, cuidado com esse requisito aí quanto à ideia da inscrição, beleza? Para fechar, para a gente não deixar nada fora, artigo 8º, parágrafo 2º. Olha o que ele diz. Artigo 8º, parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Em termos mais simples, graduou fora do país, tem, claro, revalidar o diploma aqui no nosso país para que ele possa ter validade. Rafael, beleza, vimos então quais requisitos de inscrição para advogado. E o protozoário? É como? O protozoário, Rafael. Quem é o protozoário? Eu já sei. É o estagiário. Exatamente. E para o estagiário? Para ser estagiário, acredita no que eu vou lhe falar. Os requisitos são todos esses, exceto dois mais um. Como é, Rafael? Os requisitos para ser estagiário e a ética são todos esses, exceto 2 mais 1. Rafael, não entendi, Rafael. Você vai entender agora. Vai lá no artigo 9º do Estatuto, artigo 9º. O artigo seguinte, artigo 9º. Olha o que ele diz. Para inscrição como protozoário é necessário. Tá, vou parar de brincar. Para inscrição como estagiário é necessário. Inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Coloca logo esse como primeiro requisito. Por quê? Não adianta, caramba, você está durante a sua faculdade de Direito, mas você é comerciante, você é empresário, você é bancário. Você não vai exercer a atividade de estagiário. Você pode sair por aí com aquela inscrição
cinza, né? Aquela carteirinha cinza de estagiário da UAB. Olha, eu sou estagiário da UAB. Você faz estágio onde? Não, eu não faço estágio, mas eu sou estagiário. Não pode. Ou então você já está na graduação, como aconteceu comigo, alguns amigos que já estavam estudando para concurso. Não queriam estagiar. Pode ser, por exemplo, sou concurseiro, mas eu também sou estagiário. Não pode. Não pode. Ou então mesmo aquele que não quer estudar, não quer nada com a vida, né? Mas às vezes acontece, a família mandou fazer direito e o cara vai fazer direito, mas não quer trabalhar com isso. Ele vai sair por aí com a carteirinha de estagiário? Não, não e não. Para poder fazer a inscrição como estagiário na UAB, tem a carteirinha de estagiário inscrito. Não é aquele falsier, né? Que não tem inscrição. Não, estagiário inscrito na UAB, para ter aquela inscrição, ele tem que ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. E onde pode ser exercido esse estágio? Preste atenção. Olha o que diz o parágrafo primeiro. O estágio profissional, isso aqui eu acho massa. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da UAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela UAB, sendo obrigatório o estudo desse estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Mas vê que interessante. Esse parágrafo é rico em informações. Primeiro que ele fala os 2 últimos anos. A prova vai colocar os 2 últimos semestres, os 2 últimos períodos, os 2 últimos anos do curso jurídico. E ele diz então que pode ser na própria instituição de ensino superior, a própria faculdade, né? Ou então aquelas instituições cadastradas perante o OAB, órgãos jurídicos. Que legal, então tem que ser admitido? Tem. Rafael, quais seriam então os demais requisitos? Aí você vai lá no artigo 8º e percebe. Todos esses, exceto 2. Vamos lá. Para ser protozoário, tem que ter capacidade civil? Tem que ter. Para ser estagiário, tem que ter sim. Para ser estagiário, gente, tem que ter diploma ou certidão de graduação em Direito? Claro que não. Eu acabei de falar que é nos 2 últimos anos do curso. Você não tem ainda diploma, você não vai ter ainda certidão. Você está aprendendo ainda. Durante a faculdade já está estagiando. Então esse requisito aqui, fora. Está fora. Título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro? Sim, realmente tem que ter. Aprovação do exame de ordem? Misericórdia! Claro que não. Imagine se você tivesse que fazer a prova da UAB para ser estagiário. Rafael, o nível de depressão ia começar durante o curso de Direito, né? Tá lá, quando chegou o momento de fazer o estágio, tem que fazer uma prova. Misericórdia, não passei não para estagiário. Quanto mais para advogado, eu desisto. Não precisa, gente, né? Seria muita crueldade. Para ser protozoário, para ser estagiário, não precisa ser aprovado no exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, realmente não pode. Tem que cumprir esse requisito, mas eu vou colocar aqui uma observação, daqui a pouco eu lhe explico. Para ser estagiário, tem que ter idoneidade moral? Tem. Rafael, onde é que estagiário tem moral? Bom, no estatuto ele tem, tá? Tem que ter moral. Tem que prestar compromisso perante o conselho? Também tem que prestar compromisso perante o conselho. Geralmente os conselhos colocam a mesma data do advogado e dos estagiários. Um evento único. Aí fica os bichinhos dos estagiários prestando compromisso e olhando para os advogados. Um dia eu vou também prestar compromisso para advogado. Colocam todo mundo juntos. Então observe. Se eu lhe perguntar agora, olhando para esse quadro, qual é o primeiro requisito para ser estagiário? Capacidade civil? Não. Tá vendo a pegadinha? E aí, ética? Primeiro requisito é ser admitido em estágio profissional de advocacia. Não esqueça disso não, caramba. Porque ele pode ter capacidade civil, ter de eleitor quitação militar se brasileiro, não exercer atividade incompatível, ter idoneidade e prestar compromisso, mas não vai poder ter a carteirinha de estagiário porque ele não foi admitido em estágio profissional de advocacia. Não esqueça desse requisito. Tá bom? Rafael, beleza. Você colocou uma observação. Ó, a observação que eu coloquei. Para ser estagiário, ele não pode exercer atividade incompatível. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui na nossa sala virtual, que eu já sei a resposta de todos vocês. Do Brasil todo, viu? Já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Algum de vocês já estudou durante a faculdade, quando você estava se formando em Direito, no primeiro período até o último período, em algum período desse, ou em alguma disciplina, alguma cadeira dessa, você estudou com algum policial? Algum amigo seu era policial? Algum conhecido, um colega, um membro da sala? Sim. A resposta é sim. A maioria de vocês vai responder que sim. Rafael mesmo, tinha um militar. Às vezes eles vão até fardados, porque chegaram do emprego, um policial civil chegou rapidamente. Porque geralmente quem atua na área policial sempre tem aquele estímulo de querer ir para a área jurídica, querer somar em direito, até para poder entender mais a sua atividade, crescer, prestar novos concursos. O orgulho da instituição policial, eu tenho muito orgulho dela.
Vejam, o policial está estudando direito. Aí ele vai precisar das chamadas horas extracurriculares. Vai precisar, né? Aquelas horas extra classe. Ele não pode fazer inscrição como estagiário na UAB. Acabamos de ver isso. Quem é incompatível não pode. Quer dizer, então, que fudeu. Ele não vai poder nunca se formar em direito. Calma, calma. Calma, sabe por quê? Porque o estatuto resolveu esse lado dele. Olha o que diz o artigo 9º, parágrafo 3º. Olha o que ele diz. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na UAB. É proibido ter inscrição na UAB, mas ele pode acompanhar o estágio. O estágio não em um escritório, não em um órgão público, não. Um estágio na própria instituição. É o famoso NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, que toda faculdade de direito tem. Que você finge que aprende, os professores fingem que ensinam e você finge que tem uma prática na faculdade. A gente sabe que a prática mesmo é quando tu se formar e pegar tuas ações. Mas entenda, eu sou incompatível, quer dizer que eu não vou conseguir me formar? Não, professor, o senhor pediu para eu ser estagiário aqui, mas eu não posso ter inscrição. Ah, mas eu posso ir no estágio da própria instituição e conseguir ter essas horinhas lá? Pode. Ao incompatível, isso é sim permitido. Então, fica aí para vocês uma informação muito bacana. E para a gente acabar com o mito, olha o que diz o parágrafo 4º. Parágrafo 4º, ele diz que o estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem. Gente, claro, depois que você se torna bacharel em direito, você não quer ficar como protozoário, como estagiário. Você quer ser advogado e advogada. Mas pode sim o bacharel em direito ser estagiário, desde que respeitado esse prazo máximo aí estabelecido no estatuto. Então pode. Para poder fechar esse assunto do estagiário, entenda. Primeiro requisito, ser admitido em estágio profissional. Tem que ter idoneidade moral, não precisa diploma, não precisa certidão. Mas ele vai ter o quê? Título de eleitor, quitação de serviço militar, se for brasileiro. Ele vai ter que ter idoneidade, vai ter que prestar compromisso. Não precisa ali ser aprovado no exame de ordem, seria demais, né? Aquele que é incompatível pode frequentar o estágio da instituição para fins de aprendizagem. O bacharel em direito pode ser estagiário também. Agora, imagina o seguinte cenário. Imagina, isso aqui pode cair na sua prova, através até de um exemplozinho assim, ó, vê. Imagina. Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Já ouviram essa música? Petrolina fica em Pernambuco, Juazeiro fica na Bahia. Imagina então que o estagiário, ele reside em Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. O escritório de advocacia que contratou ele também fica em Pernambuco. Fica em Pernambuco também. Mas ele faz a faculdade, a facul, na Bahia. A pergunta é, em qual local ele vai realizar a inscrição dele como estagiário? Em Pernambuco ou na Bahia? Pera aí, Rafael, ele mora em Pernambuco? Ele vai atuar como estagiário em Pernambuco? Isso. Então a inscrição dele é em Pernambuco? Não. A inscrição dele vai ser feita na OAB-BA. Por quê? Porque diz isso o parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico e não onde ele vai prestar o estágio e não onde ele mora. Um monte de questões podem cair sobre esse tema. Claro que ele pode até não falar Petrolina e Juazeiro. Ele pode usar outros nomes. Como o quê? Ora, ele pode utilizar XYZ e alfa e beta, enfim, você fica esperto, é onde está a faculdade, é onde está o curso jurídico. Avançando mais, o que é que nós vamos encontrar agora aí? Peraí, deixa eu abrir de novo material, agora na tela. Vê que interessante, tipos de inscrição na UAB. Tá lá, artigo 10º, trazendo em seus parágrafos para que você possa entender. Inscrição principal. Onde é que você realiza a inscrição principal? Onde você pretende exercer sua atividade profissional. Como é, Rafael? Você pode ter sido aprovado no exame de ordem em Pernambuco, mas quer exercer sua atividade profissional na Paraíba. Você faz sua inscrição em qual conselho? Na Paraíba. É onde você resolve residir profissionalmente. Não é nem onde você mora. Você pode continuar morando em Pernambuco, mas quer fazer sua inscrição principal na Paraíba. Para facilitar a nossa vida, olha o que diz o artigo 10º. Lá em cima aí na tela. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional,
na forma do regulamento geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida, apenas na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Então, cuidado. É onde ele quer exercer a profissão, não é onde ele mora. Agora, teve dúvida? Aí sim é onde ele reside. Digo isso porque certa vez a OAB trouxe uma questão bem interessante. Falava que um casal morava no Rio de Janeiro e que precisou se mudar para São Paulo. Então, eles se mudaram para São Paulo. Mas ele, o homem, o advogado, ia continuar atuando profissionalmente no Rio de Janeiro. Ele ia morar em São Paulo, mas atuar profissionalmente no Rio de Janeiro. Onde ele deve manter sua inscrição principal? No Rio de Janeiro. É fato. Mas ele está morando em São Paulo. Não importa. O que importa é o domicílio profissional dele, que continua, no meu exemplo, sendo realizado então no Rio de Janeiro. Beleza. Você é advogado em todo o território nacional. Lembre-se, foi o primeiro direito dos advogados que nós vimos. Artigo 7º, inciso 1. Mas ele falou aí inscrição principal. Certo. Ô, Rafael, vamos supor então, Rafael, que eu fiz minha prova no Ceará. Eu quero ser profissionalmente domiciliado no Ceará. Eu quero ficar no Ceará. Sim, fiz minha prova aqui, quero ficar aqui. Então minha inscrição vai ser feita onde? Ora, no Ceará, meu filho. OAB, Ceará. Você fez sua inscrição principal aqui, ó, no Ceará. Com a sua inscrição principal no Ceará, você vai poder atuar em quantas causas por ano? Sua inscrição principal no Ceará. 5. Coitado, coitada, vão morrer de fome. Claro que não, gente. Com a inscrição principal no Ceará, você pode atuar em quantas causas você quiser. Você aguentar, meu filho, é a sua inscrição principal aqui no Ceará. Então não tem problema nenhum. Rafael, mas surgiram aí algumas causas em Pernambuco. Então aqui, ó, OAB, Pernambuco. Opa, vamos com calma. Eu posso pegar minha inscrição principal do Ceará e atuar aqui em Pernambuco? Pode. Você é advogado em todo o país. Agora nós vamos ter um limitador aqui. Eita, tem, é? Tem. Por quê? Porque você vai poder atuar até 5 causas por ano. Como é? É isso mesmo. Imagine comigo, ó. 2020, apareceu uma causa, 2, 3, 4, 5. Você pode atuar com a inscrição principal do Ceará? Pode. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Opa, virou o ano. Você pode atuar? Pode. Rafael, mas aquelas 5 causas de 2020 ainda não acabaram. Não tem problema. Você pode distribuir novas 5 causas. Como é, Rafael? É só com a principal. 1, 2, 3, 4, 5. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Virou o ano de novo. Agora é 2022. Rafael, mas as causas de 2020 eles estão em aberta. As de 2021 também. Não importa, caramba. 1, 2, 3, 4, 5. Só com a inscrição principal do Ceará. Você pode atuar em 5 causas por ano. Em cada conselho seccional. Como assim? Preste atenção. OAB, São Paulo. O ano é 2020. Tu tem alguma causa aqui? Tenho não. Pode distribuir? Rafael, posso não, porque aqui ó, em Pernambuco eu já gastei. Tem isso não, meu amigo. Você pode sim, com a inscrição principal, atuar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá no mesmo ano? Pode, sem problema. Então, peraí. Eu, com a minha principal, no meu estado, eu posso advogar em quantas eu quiser. Ainda posso advogar em 5 causas por ano em outros estados. Isso. Em cada um deles. Isso. Que bacana, Rafael. Rafael, oi. Mas vamos supor. O quê? Vamos supor, então, que eu estou com a minha inscrição principal no Ceará, como você disse. Quero atuar em Pernambuco. Certo. Só que eu quero atuar tudo em 2020. E agora? Qual o problema? 1, 2, 3, 4, 5. Rafael, eu recebi a 6ª causa para atuar no mesmo ano. Eu posso fazer isso usando a inscrição principal. Agora não pode mais não. Pode não, no mesmo ano pode mais não. Você vai precisar da 2ª inscrição. Ou seja, da chamada inscrição suplementar, que está prevista no parágrafo 2º do Estatuto, que diz, parágrafo 2º, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujo território passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade de intervenção que exceder 5 causas por ano. Excedeu 5 causas no mesmo ano, vai ter que ter uma inscrição suplementar. Besteira, Rafael, eu faço.
Novo número, geralmente um novo número para acompanhar a sequência daquele conselho. Mas também nova anuidade. Misericórdia, nova anuidade. Então o que é que você vai perceber? Você vai perceber isso aqui, ó. Quer dizer então que, neste caso, se eu estou atuando ali com a sexta, eu não vou poder usar de Pernambuco. Não. Eu vou ter que ter o quê? Você vai ter que ter agora uma inscrição suplementar para atuar aqui em Pernambuco. Beleza, Rafael. Estou com minha principal no Ceará, estou com a minha suplementar em Pernambuco. Apareceu uma causa lá no Rio Grande do Sul. Apareceu uma. No mesmo ano, 2, 3, 4, 5. Eu posso usar a principal, não posso? Pode. Rafael, apareceu a sexta. No mesmo ano, Rafael. Eu posso usar a principal? Não, pode não. Eu posso usar a suplementar de Pernambuco? Não. Como assim não posso? Você vai ter que ter uma suplementar agora no Rio Grande do Sul. Misericórdia, então quer dizer que essa habitualidade é cada estado? É. Eu tenho uma suplementar em Pernambuco, não posso usar ela no Rio Grande do Sul? Não. Se você está atuando com habitualidade lá no Rio Grande do Sul, você vai ter que ter o seu suplementar lá. Então, peraí. Quer dizer então que eu posso ter inscrições suplementares em todos os estados e o Distrito Federal? Pode. A sua principal e todos os demais ter. Rafael, anuidade em todas elas quero não, Rafael. Desejem. Quero não. Desejem pagar pelo menos umas 3 ou 4 suplementares. Porque significa que sua advocacia ganhou capilaridade, que você está abarcando mais do que um estado. Certamente, advogado que atua em 3, 4 estados não está ganhando R$ 1.500. Está ganhando muito mais do que isso. Então, cuidado, tá bom? Tem que ter inscrição suplementar. Se tiver habitualidade em cada estado, cada inscrição suplementar ali. A gente vai falar na próxima aula sobre outra possibilidade de inscrição suplementar. Eu prometo, quando chegar naquele momento, eu vou fazer assim, ó, plim! Aí você vai se ligar comigo qual seria esse outro momento, tá? Mas vê, antes de mais nada, perceba. Então tá aí, eu tô com minha inscrição principal no Ceará. Eu tô com uma suplementar em Pernambuco, uma suplementar no Rio Grande do Sul. Rafael, tu não sabe o que foi. Lá na Bahia, Rafael, OAB Bahia. Mesmo ano, Rafael, 2021. Mesmo ano. Eu recebi proposta para prestar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta consultoria. E agora? Eu posso usar a minha inscrição principal do Ceará? 6 habituais. Pode. Pode. Lembra que nós vimos na aula passada, nossa primeira aula? Nós vimos os atos extrajudiciais. Consultoria, assessoria, direção e gerência jurídicas. Esses casos não entram, gente. Ou seja, se estivermos diante de uma mera consultoria, você pode, com a inscrição principal do Ceará, aqui no meu caso, você pode prestar consultoria, ato extrajudicial, quantas você quiser em cada um desses conselhos. Essa ideia de habitualidade, 1, 2, 3, 4, 5, só entra para atos judiciais. Se for atos extrajudiciais, não precisa ter inscrição suplementar. Cuidado com isso, muita atenção a isso. E para fechar, olha a outra modalidade que o Estatuto fala, por transferência. Como assim? Ora, eu resolvi me mudar para outro conselho. Olha o que diz o parágrafo 3º. Ele diz que no caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Então, eu estava no Ceará, quero me mudar de Mala-e-Cuia para São Paulo, profissionalmente. Eu posso fazer minha transferência? Pode. Pode sim, não tem problema. Vejam, se por acaso o advogado está querendo se transferir porque ele fez alguma merda, alguma cagada, né? Está querendo fugir. Não tem problema, preste atenção. Parágrafo 4º diz que o Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela representando ao Conselho Federal. Então fica aí também essa possibilidade de suspensão, beleza? Então tá aí quais seriam aí os requisitos, os tipos, melhor, de inscrição. Para a gente fechar essa aula, eu sei que já estou me excedendo um pouco mais, olha a novidade, tá? O nome social que está lá no artigo 33, parágrafo único do regulamento e caiu recentemente em prova da primeira fase da OAB, né? O nome social, que é aqueles casos ali, independentemente da opção sexual, né? Eu confesso que eu nem entendo muito essas siglas, né? Não sou o mais adequado para tecer comentários sobre isso, mas o nome social eu sei que é aquele nome que uma pessoa gosta de ser chamado, né? Então, esse nome social pode constar, então, na inscrição? Pode, gente. Precisa ter antes mudado de sexo, ter feito registro, ter mudado de registro civil? Não precisa.
Artigo 33, parágrafo único, tá aí, ó, do regulamento. Aqui embaixo, ele diz: o nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, e será inserida na identificação do advogado mediante requerimento, sem maiores burocracias. A intenção efetivamente é desburocratizar essa possibilidade aí de inscrição, tá bom?